Fim do inquérito, Polícia Federal conclui investigação sobre os crimes de corrupção contra a administração pública da capital. Para o delegado responsável pelo caso, não restam dúvidas. Os suspeitos cometeram crimes contra a administração pública, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, formação de organização criminosa e peculato. Baixa procura, imunização contra o sarampo e a poliomielite ainda não alcançou a meta no estado. Em Joinville, um posto de saúde foi interditado e os pacientes sofrem com deslocamento para outras unidades. Tem que pegar remédio lá no outro postinho. Então, a gente pede assim para eles fazer alguma coisa quanto antes melhor. Tragédia, acidente tira a vida de 4 jovens amigos no meio oeste do estado. Prazo definido, Prefeitura de Bombinhas estabeleceu a data para começar a cobrança do pedágio de acesso. Caos no trânsito. Caminhão tomba na Ponte Pedro Ivo e deixa todos os acessos da capital congestionados. Sexta-feira, dia de Agenda NR com a programação para o final de semana. Em Lages, uma exposição marca a Semana da Consciência Negra. As fotos ficarão expostas aqui no Museu Thiago de Castro até o dia 30 de novembro. É agora, no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Ave de Rapina, que denunciou crimes contra a administração pública da capital. Os resultados das investigações foram apresentados hoje na sede da Polícia Federal, em Florianópolis. Para o delegado responsável pelo caso, não restam dúvidas. Os suspeitos cometeram crimes contra a administração pública, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, formação de organização criminosa e peculato. O inquérito policial já foi finalizado e deve ser entregue ao Ministério Público, que pode formalizar a denúncia na Justiça Estadual. Empresas e órgãos públicos prestaram informações mediante requisição, o que veio a fomentar outras provas que nós já tínhamos quanto à atividade delitiva da organização criminosa, bem como foi iniciada e feita a análise do material apreendido. Esse material apreendido, ele robusteceu ainda mais as provas que nós tínhamos quanto à atuação do organismo criminoso dentro da nossa capital. As investigações refletiram diretamente no Legislativo Municipal. O até então presidente da Câmara de Vereadores, César Belloni Faria, foi chamado a depor e renunciou à mesa diretora horas depois. Já o vereador Badeco foi preso e continua detido preventivamente. Além da responsabilidade criminal, os envolvidos devem responder também pelo desvio do dinheiro público, num montante que pode ultrapassar os 30 milhões de reais. Existe tanto a responsabilidade penal, quanto existe a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. A civil ela engloba o ressarcimento do erário. E a administrativa ela vai englobar a perda do cargo, entre outras punições previstas na lei de improbidade. Com a identificação de que eventos culturais e serviços de trânsito eram usados para encobrir as irregularidades, 5 servidores municipais foram exonerados de seus cargos. O prefeito César Souza Júnior também foi chamado e esteve na Polícia Federal prestando depoimento. 23 contratos licitatórios estão sob suspeita e um deles, o que mantém 69 radares nos semáforos da capital, está suspenso por tempo indeterminado. E a Diretoria Estadual de Investigações Criminais encontrou no final da tarde de ontem, em São José, na Grande Florianópolis, o corpo de uma menina de 17 anos que estava desaparecida desde a última sexta-feira. O tio dela teria cometido o crime. Quem nos traz mais detalhes do caso é o repórter Eduardo Prestes. Olá, Karina, boa tarde. Hoje pela manhã, o delegado responsável pelo caso, Luiz Felipe Rosado, conversou com a imprensa. Ele afirmou que André Luiz da Silva, de 47 anos, tio de Jéssica Maiara Meirelles Alves Garcia, confessou o crime. Em depoimento, ele afirmou que ofereceu uma carona à menina até a escola e quando desviou do caminho, ela se assustou e pulou do carro. Em seguida, ele passou com o veículo por cima dela, que não resistiu. André Luiz, que já tinha passagens pela polícia, foi encaminhado ao presídio da capital. Voltamos ao estúdio. E um posto de saúde de Joinville foi interditado nesta semana. Problemas na estrutura preocupam a vigilância sanitária do município, que lacrou o prédio. Agora, os moradores estão tendo que receber atendimento em outra unidade,
que já não comporta tantos pacientes. O posto de saúde foi interditado durante uma fiscalização da vigilância sanitária do município. Rachaduras nas paredes e outros problemas na estrutura foram identificados. A interdição ocorreu na segunda-feira, mas alguns pacientes ainda foram pegos de surpresa na manhã de hoje. É o caso de seu Edivaldo. Ele vem com frequência à unidade para buscar as sondas que precisa usar todos os dias. Eu vim aqui para ver se eu encontrava alguém para mim, que eu uso, tem problema de rim, eu tenho que usar a sonda, né? Eu tenho que pegar a sonda, agora eu vou buscar a sonda, né? Que a gente tem que ir lá no Floresta, tentar lá para ver. E é perto? Não, ficar longinho, né? Dona Solange está preocupada. Ela cuida de uma senhora de 80 anos que é cadeirante e tem problemas com o diabetes. Elas moram perto do posto que foi interditado e agora encontram dificuldades para se deslocar e receber o atendimento. Nós dependemos de carro para levar ela. E aí, como é que a gente vai levar? Agora, hoje de manhã, a diabetes dela estava 400. Né? E o que é que eu faço? Tem que pegar remédio lá no outro postinho. Então, a gente pede assim para eles fazer alguma coisa quanto antes melhor. Né? O posto mais próximo fica a 1 quilômetro dali, mas é pequeno e não comporta a demanda de mais 8.000 pacientes. Alguns insistem e arriscam, mas faltam medicamentos para atender tanta gente em uma mesma unidade. Não há previsão para a reabertura do posto. Como o prédio é alugado, a prefeitura estuda se a melhor solução é reformar o local ou alugar outro imóvel. Uma reunião entre o Conselho Municipal de Saúde e os moradores foi agendada para a próxima terça-feira à noite. A recomendação é para que os pacientes busquem atendimento na Policlínica do bairro Floresta, para onde foram transferidas as 2 equipes de saúde da família que trabalhavam no posto interditado. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, iniciada há 12 dias, ainda não atingiu a meta aqui no estado. O índice de imunização está abaixo do esperado e a vigilância epidemiológica alerta para os riscos dessas 2 doenças. Crianças de 6 meses a 5 anos de idade devem ser vacinadas. As tradicionais gotinhas previnem a paralisia infantil e a aplicação no braço garante imunidade ao sarampo. Apesar disso, o movimento ainda está fraco nos postos de saúde do estado. Até agora foram vacinadas pouco mais de 50% das crianças catarinenses contra a poliomielite e 49% contra o sarampo. Além de Florianópolis, o desempenho também é considerado baixo nas cidades de Joinville, Criciúma, Chapecó, Blumenau e Itajaí. O apelo aos pais e familiares é um só: que não deixem de participar da campanha e ajudem a combater as 2 doenças no país. O Brasil é referência mundial quando o assunto é campanha de vacinação. Em 1994, o vírus causador da polio foi erradicado, até que um pequeno foco foi encontrado neste ano em São Paulo. Já o sarampo não era registrado desde 2000, mas em 2014, estados como Ceará e Pernambuco contabilizaram 596 casos da doença. As doenças elas só estão erradicadas quando estão erradicadas no mundo inteiro, porque as pessoas viajam e com as viagens os vírus também circulam. A criança que deixa de ser vacinada fica exposta às doenças e pode desenvolver complicações. A vacinação segue até o dia 28 de novembro e neste final de semana os postos de saúde estarão abertos no mesmo horário em que funcionam durante a semana, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O sarampo geralmente é uma doença considerada benigna, não tem complicação, mas quando tem complicação ela pode ser séria, né? Pode causar encefalites, pneumonias e há casos de óbito por sarampo. E óbito também a poliomielite pode provocar, doenças muito sérias. E depois do intervalo, a Prefeitura de Bombinhas definiu a data para começar a cobrança do pedágio de acesso ao município. E ainda caos no trânsito, o caminhão tomba na Ponte Pedro Ivo e deixa todos os acessos à capital congestionados. Os detalhes em 2 minutinhos. Estamos de volta, agora 1h17. E na sexta-feira, os moradores da capital já costumam enfrentar filas no trânsito. E nesta manhã, um acidente na entrada da ilha complicou ainda mais a situação. Por volta das 6h30, um caminhão não conseguiu fazer a curva da saída da Ponte Pedro Ivo em direção à Beira-Mar Norte e derrubou 100 sacas de cimento na pista. Os 2 ocupantes do caminhão começaram a retirar a carga da estrada e, em seguida, funcionários da Concap ajudaram na limpeza. Em alguns momentos, o trânsito na via foi totalmente interrompido.
O acidente refletiu em filas em todos os acessos à ilha ao longo da manhã, chegando a formar mais de 20 quilômetros de fila na BR-101 e congestionamentos na Via Expressa, na Avenida Ivo Silveira, em Coqueiros, no Estreito e até na beira-mar de São José. E como será que está o trânsito neste momento nas pontes que fazem a ligação ilha-continente? Vamos ver, você vê imagens ao vivo aí das pontes. Temos bastante congestionamento ainda na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital. E também bastante trânsito na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental, Via Expressa e BR-101. Neste momento, 26 graus em Florianópolis. E no meio oeste do estado, uma tragédia. 4 amigos morreram em um grave acidente na noite de ontem na BR-282 em Joaçaba. A colisão envolveu 3 veículos, entre eles um micro-ônibus. Morreram no local Cristiano Monteiro, de 27 anos, Marlon Kuchenbecker, de 26 e Tadeu Loraski, de 22. Eles estavam num veículo com placas de Irani, dirigido por Marcos Farinella, de 27 anos, que morreu durante a madrugada. Um carro com placas de Joaçaba também se envolveu no acidente, além de um micro-ônibus de Xanxerê que transportava estudantes. O motorista do automóvel de Joaçaba está internado e alguns ocupantes do micro-ônibus tiveram apenas ferimentos leves. O corpo de um dos jovens está sendo velado em Balneário Camboriú, no litoral do estado. Os demais em Irani, aqui no meio oeste, onde o prefeito decretou luto oficial de 3 dias devido à morte dos jovens amigos. Ainda não se sabe o motivo do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve agora pela manhã analisando novamente o local. O laudo que vai apontar as causas deve ser concluído no máximo até amanhã. Pela dinâmica do acidente, muito provavelmente um dos veículos estava em uma velocidade bastante grande. Né? Tu vê que tem uma colisão distante da outra, uma distância bastante considerável. Né? E também pelos danos nos veículos, né? Indica que houve um excesso de velocidade por parte de alguns veículos. Né? E a Prefeitura de Bombinhas deve começar a cobrança da taxa de preservação ambiental entre os dias 15 e 20 de dezembro. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na manhã de hoje. Entretanto, uma ação movida pelo Ministério Público exige o cancelamento da cobrança, com alegação de inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça adiou a decisão sobre o processo 2 vezes. O assunto deve ser colocado em pauta novamente no dia 3 de dezembro. Mesmo sem saber qual será a decisão da Justiça, entre os dias 15 e 20 de dezembro. O município tem tanta verdade na construção dessa lei, ele tem tantos números, ele tem tantas razões, ele tem tantas condições que justificam a criação dessa lei, que eu acho que naturalmente a lei acaba se autoprotegendo, né? E para que o turista veja melhorias no município, logo no início da cobrança da taxa, a Prefeitura já planeja implantar algumas medidas. Entre elas, a colocação de lixeiras na orla, a limpeza diária das praias e ainda a instalação de banheiros públicos por toda a cidade. Mas antes que a TPA comece a ser cobrada, algumas etapas do projeto precisam ser concluídas. A prioridade agora é o credenciamento de 25 pontos de recolhimento da taxa no município. Uma campanha publicitária com teor informativo também deve ser lançada. Moradores de Porto Belo e Bombinhas estão isentos do pagamento da taxa, assim como prestadores de serviço. Até o momento, foram realizados mais de 7.000 pedidos de isenção. 3.200 foram deferidos. O município ele é sensível e a responsabilidade de preservação desta cidade não é só dos bombinenses, é de todos os brasileiros, porque é um dos pequenos recantos que a gente tem ainda uma natureza densa, uma Mata Atlântica real, verdadeira, protegida, e é isso que nós queremos, continuar protegendo 75% de área preservada. E no próximo bloco tem a Agenda NR com a programação para o final de semana. Em Lages, uma exposição marca a Semana da Consciência Negra. As fotos ficarão expostas aqui no Museu Tiago de Castro até o dia 30 de novembro. Nós voltamos já já.
Sexta-feira de instabilidade em Santa Catarina. A chance de temporais e até queda de granizo em algumas regiões. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus, com aquela sensação de ar abafado. Já no final de semana, o tempo permanece instável e as temperaturas altas. Confira os detalhes no mapa. Na Serra e no Oeste, o sábado começa chuvoso, mas o tempo deve melhorar ao longo do dia, com máximas entre 24 e 25 graus. Na região norte, o sol aparece pela manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde, termômetros marcando até 32. O tempo também fica instável a partir da tarde no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, que tem máximas entre 29 e 30 graus. No sul do estado, chove pela manhã e o tempo melhora ao longo do dia. A temperatura pode chegar aos 35 graus. O domingo deve ser de sol com algumas nuvens na serra e a temperatura não deve passar dos 23 graus. Na região norte, chove no início do dia e faz sol à tarde, com máxima de 27. No oeste e na Grande Florianópolis, dia de céu com algumas nuvens e máximas entre 26 e 27 graus. No Vale do Itajaí e no sul do estado, os termômetros marcam até 28 graus e o domingo também é de sol entre nuvens. E chegou a hora da nossa Agenda NR. Confira a programação que nós separamos para você aproveitar seu final de semana. A 9ª edição do Folianópolis traz uma maratona de shows e alegria para a capital catarinense. Ao todo, são 20 atrações em diferentes espaços da festa. Até sábado se apresentam Timbalada, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Durval Leles, Sirico, entre outros. Para quem não adquiriu o ingresso, ainda dá tempo de comprar pela internet ou retirar o abadá na bilheteria da passarela Nego Querido nos dias do evento. A partir deste sábado, a cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, será marcada por encanto e magia. A Rua Encantada vai proporcionar aos visitantes experiências lúdicas, emocionantes, coloridas e divertidas. Tudo embalado pelos espetáculos do Circo do Papai Noel. No sábado à noite, o Bom Velhinho vai fazer um desfile com palhaços, malabaristas, acrobatas e outros personagens com coreografias personalizadas. No domingo à tarde, o Teatro Municipal de Itajaí recebe o concerto pop da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. Serão apresentados sucessos de compositores e intérpretes consagrados mundialmente. A cidade de Erval do Oeste recebe neste sábado o grupo Roupa Nova. A banda é um fenômeno da música brasileira e tem mais de 30 anos de carreira. Mais que a luz das estrelas, meu universo é você. E para lembrar o Dia da Consciência Negra em Lages, fotos de trabalhadores negros estão expostas no Museu da Cidade Tiago de Castro. A exposição é aberta ao público. As fotos trazem em sua essência o negro lagiano e retratam suas conquistas nas mais diferentes profissões. Na exposição, é possível conhecer um pouco mais dessa etnia que tem ganhado espaço na sociedade. Cada ano estão saindo mais pessoas formadas, das universidades, Então, a próxima dificuldade, vamos dizer assim, será o mercado de trabalho. A exposição foi idealizada pelo movimento negro Obatalá. Desde 2011, sempre no mês de novembro, elas ficam expostas para o público. O trabalho foi realizado durante 2 meses só com afrodescendentes. São cerca de 70 fotos, mas aqui na exposição, apenas 36 delas podem ser vistas pelo público. Cada uma tem uma história por trás. Pessoas que, como todo mundo, buscam um lugar ao sol para também brilhar. E que eles vejam, realmente de que é possível conquistar alguma coisa nesse país, nesse nosso país tão rico, tão maravilhoso, justamente por essa diversidade, de culturas, de etnias, de costumes. A exposição está sendo realizada para lembrar o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado nesta quinta-feira. As fotos ficarão expostas aqui no Museu Tiago de Castro até o dia 30 de novembro.
E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Pinakamagandang sinasubong mo